Graças a Deus, mais uma vez, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui no canal Jailson HM TV, para junto, irmão, nós compartilharmos um momento, uma porção da palavra de Deus do dia. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele sempre nos dá, né? Enquanto Ele estiver me dando força para continuar com esse trabalho aqui, nós estamos aqui para ajudar aqueles que precisam de ajuda. O meu propósito é ajudar os que precisam de ajuda, tá bom, meus irmãos? Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. E mais uma vez eu peço, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal Jailson HM TV, certo? Para nos ajudar a alcançar mais no mundo da internet. Outras pessoas precisam do esclarecimento da palavra, né? Eu estou aqui para ajudar você, tá bom, meu irmão? Eu não quero o seu dinheiro, eu não quero que você deixe a sua igreja, eu quero lhe ajudar, certo? Tá bom? Então você que não é inscrito ainda, se inscreva, dê o like e compartilhe o nosso trabalho, tá bom? Muito bem. Eu tenho aqui logo 3 escrituras para nós lermos. Eu quero ler logo essas escrituras logo, né? Sem perda de tempo, que nós temos um assunto. É mais um assunto importante. É um assunto que é o alimento espiritual. É a ceia do dia. Essa é a ceia do dia que muitos pregadores, especialmente esses pastores da mensagem, da assim chamada abertura da palavra, que prega que a era acabou, que prega que nós estamos na eternidade, mas não quer aceitar a ceia do dia. Quer viver na ceia, na santa ceia das eras da igreja, da tradição, porque virou tradição. A era acabou, virou tradição. Vamos lá. Livro de Daniel, capítulo 2, versículo 31 até o versículo 34 de Daniel. Diz assim as escrituras: Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande, cujo o esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. Versículo 32. E a cabeça daquela estátua era de ouro, e o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas costas de cobre. Versos 33. E as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Versos 34. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua de pé, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Vamos repetir mais uma vez o versículo 34 de Daniel, capítulo 2. E estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Agora, vamos sair do livro de Daniel para o livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, que é o último livro, né? Capítulo 2, versículo 17. De Apocalipse, capítulo 2, verso 17. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-te-ei uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Apocalipse 2:17. Agora, Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tendes, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora. Guarda o que tendes, para que ninguém tome a sua coroa. Amém? Que Deus abençoe, que Deus possa abrir o nosso entendimento para recebermos a palavra e o nosso coração, para que a palavra possa entrar e fazer morada, tá bom? Muito bem, irmão, baseado nessas 3 escrituras, livro de Daniel, capítulo 2, versos 31 ao 34, Apocalipse 2:17 e Apocalipse 6:11, o nosso tema hoje é: não tem nada além da pedra de coroa. Isso não é uma pergunta, irmão. Eu não estou aqui fazendo uma pergunta. Eu estou fazendo uma afirmação. Não tem nada além da pedra de coroa. Quer dizer que a pedra de coroa é o último degrau. A pedra de coroa é o fim de tudo. Não tem nada além, não tem nada depois da pedra de coroa. Agora,
Esse é o nosso tema. Não tem nada além da pedra de coroa. Isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação. Agora, irmão, eu quero começar com essa pequena palestra com uma pergunta. Uma pergunta, e essa pergunta é uma pergunta importante e nós precisamos saber responder isso, irmão. Todas as promessas para o eleito termina, veja só, irmão. Todas as promessas para o eleito termina na última era ou tem promessa fora da última era? E aí? O que é que vocês acham? Não, irmão Jesus. Todas as promessas, ela termina na última era. Porque a última era é o fim de tudo. Depois da última era não tem mais nada para acontecer. E aí? Será que esse pensamento é verdade? E muitos seguem esse pensamento, irmão. Muitos pastores, eles são como aqui na Paraíba, diz que quando quando eles botam os galos para brigar, e quando um galo está cansado, ele começa a rodear outro galo, tá? Mesma coisa são alguns pastores da mensagem. São galo de briga. Só começa a rodear. Porque muitos pastores dizem assim, ó, a era acabou, eles dizem que a era acabou. Nós estamos na eternidade. Não sei o que. Os trovão foi revelado. Mas quando vocês arrocham eles um pouco, como você pega um parafuso e pega a porca e pega a chave de fenda e começa a arrochar. Então quando você começa a arrochar eles confessam que ainda estão em Laodiceia. Então, eles falam uma coisa com a cabeça, com os pensamentos, mas o coração está lá dentro da era de Laodiceia. Esse é um problema muito sério, irmão. Então, todas as promessas do eleito terminam na última era, e a última era a Bíblia chama de Laodiceia, porque são 7 eras. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. 7. Essas 7 igrejas representam a plenitude gentil. São 7 períodos que Deus trata com o povo gentil. Aí ele usou 7 anjos que são mensageiros. Paulo, Irineu, São Martim, Colomba, Lutero, Wesley e William Marlon Branham. 7 eras, 7 períodos, num período de 2000 anos da história da igreja. Capítulo 1 e capítulo 3 de Apocalipse. Será que as promessas dos eleitos, irmão, elas terminam na última era, que é Laodiceia? Ou tem promessa fora da última era? E aí? O que é que vocês entendem disso, meus queridos pregadores, da assim chamada abertura da palavra, que no meu entendimento é mais um sistema que foi criado aqui no nosso país? Eu não estou aqui ofendendo ninguém, certo, meu irmão? Não leve isso para o lado pessoal, isso é doutrinário. Então, irmão, para nós ter um entendimento correto sobre essa pergunta, vamos ver o que é que a Bíblia fala e a mensagem da hora fala sobre o assunto. E aí? Então, vamos ver o que é que a Bíblia diz. E a mensagem profética do tempo do fim, a mensagem da hora, fala sobre isso. Aí sim, quando a Bíblia e a mensagem da hora responde isso, então a gente passa a ter um entendimento mais aberto. Certo? Tá bom, meus queridos? Muito bem. Vamos ver Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Vamos ver o que é que a Bíblia fala. Apocalipse 3, 20. Eu estou falando de promessa, não estou falando de acontecimento. Promessas e acontecimento são duas coisas diferentes. Estou falando de promessa. Será que todas as promessas do eleito terminam na última era? Ou depois da última era tem mais promessa para o eleito? Vamos ver. Apocalipse, vamos ver o que é que a Bíblia diz. Depois vamos ver o que é que a mensagem fala. A mensagem do 7º anjo. Apocalipse, capítulo 3, verso 20 ao 21. Olha o que é que a Bíblia diz aqui. Já estou aqui já. Olha o que é que a Bíblia diz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Veja aqui, irmão.
que você for ler as 7 cartas que foi enviada por João às 7 igrejas, a única igreja, ou a única era, a única dispensação que coloca Jesus para fora é Laodiceia. Mas ele tem uma promessa. Ele está fora da igreja e está batendo na porta. E ele tem uma promessa. Qual é a promessa? É uma ceia. E muitos pastores da mensagem, irmãos, estão negando essa ceia. Eles preferem ficar com símbolo. Com pão, com vinho e com lava-pé. E isso se tornou tradição. Eles preferem ficar com símbolo e negam a realidade. Aquilo que era símbolo, irmão, se tornou realidade. Mas eles negam isso. Eles pregam que a era acabou. Eles pregam que os trovões foram revelados. Mas mistura com tradições. Ah, irmão Jailson, então o senhor é aquele tipo de pregador que não aceita mais Santa Ceia. E claro, peraí. O problema desses pregadores, irmão, é quando eles querem criticar, eles pegam só, tem vez que eles nem assistem o vídeo que você colocou no canal. Eles pegam só o tema e começam a criticar você. Mas eu desafio, examine o que eu preguei sobre isso. Irmão, para uma pessoa que nunca foi batizado em nome de, nunca foi batizado de forma correta, nunca tomou ceia de forma correta, nunca cumpriu os rudimentos da maneira correta, ele tem de cumprir isso. Mas depois que ele cumprir, vai continuar fazendo novamente, isso vai virar tradição. Deixa eu ler uma escritura aqui, irmão. Essa escritura não estava aqui anotada, mas eu vou ler isso aqui, porque isso é muito importante, irmão, a gente saber disso. Isaías capítulo 1. Veja o que a Bíblia diz aqui no Antigo Testamento. Depois a gente vai ver o que é que a Bíblia diz no Novo. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Vamos aqui. Isaías capítulo 1. Vamos tomar o profeta Isaías, que é o profeta messiânico. Certo? Vamos tomar ele. Isaías capítulo 1. Versículo... Isaías capítulo 1, perdão, irmão, eu estava aqui em Cantar de Salomão. É Isaías capítulo 1. Vamos ler do versículo... Versículo 12, vamos ler aqui, até o versículo... Vamos ler aqui, vamos começar do versículo 12 de Isaías 1. Vamos ver o que é que a Bíblia diz aqui. Olha o que é que a Bíblia diz. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requiriu isso das vossas mãos? Que viesses passar os meus átrios? Isso é Deus falando com o povo, quando o povo ia até o tabernáculo. Aí ele diz assim, ó: não tragais mais oferta de balde, ou incenso, é para mim abominação. E também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, e nem mesmo o ajuntamento solene. Peraí, mas quando a gente vai para Levítico, capítulo 23, está lá essas festas. E foi estabelecida para o povo obedecer e fazer isso. Mas agora aqui em Isaías, Deus está dizendo que ele não é para fazer isso mais. Sabe por quê, irmão? E ele continua aqui no verso 14. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades aborrece a minha alma. Meu Deus. Já me são pesadas e já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos, sim, enquanto multiplicai os vossos corações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. O mesmo Deus que usou o profeta Moisés para estabelecer essas ordens, ele está usando agora Isaías para dizer que não aceita isso mais. Por quê, irmão? Porque isso virou tradição. Ele diz aqui no versículo 16: lavai-vos e purificai-vos e tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Mal aqui, irmão, é interpretação. Por isso que o irmão Brana diz: não interprete mal a Bíblia, não interprete mal a palavra, não desloque mal a palavra e não aplique mal a palavra. E muitos pastores dessa mensagem estão fazendo isso.
E continua aqui no verso 17. Aprendei a fazer o bem. Pratique o que é reto. Ajudai o oprimido. Fazer justiça ao órfão. Tratai das causas das viúvas. Olha aí, olha o que Deus está dizendo para o povo de Israel. Mas esse mesmo Deus que está proibindo as pessoas fazer isso, ele deu isso para o povo fazer. Mas agora o povo fez isso por tradição, irmão. Tava nem aí. Quando chegava naquele dia da festa, ele ia lá e fazia. Agora Deus está fazendo o quê? Deus não quer aceitar isso mais, porque virou tradição. Deixa eu ler aqui Hebreu novamente, irmão. O irmão Brana, o apóstolo Paulo, ele pregou 13 capítulos do livro de Hebreus. 13. Em 1957, o profeta pregou o livro de Hebreus e pregou 14 sermões. Quer dizer, o profeta pregou um sermão a mais do que Paulo. Paulo escreveu 13 capítulos do livro de Hebreus. Hebreus do capítulo 1 até, deixa eu ver, Hebreus capítulo 1, de Hebreus, do capítulo 1 até o capítulo 13. E o profeta veio e pregou 14 sermão. No capítulo 6 de Hebreu, o profeta pregou Hebreus capítulo 6, primeira parte, Hebreus capítulo 6, segunda parte, e Hebreus capítulo 6, terceira parte. Ele pegou 3 sermão dentro do capítulo 6 de Hebreu, explicando o rudimento que Paulo fala aqui. Olha o que Paulo disse. Pelo que deixai o rudimento da doutrina de Cristo e prosseguimos até a perfeição, e não lançando de novo o fundamento do arrependimento e das obras mortas e de fé em Deus. Aí os pastores começaram a pregar que a era acabou. Os pastores começaram a pregar que o Cordeiro saiu do trono. Começou a pregar que está na eternidade. Começou a pregar que o 7º selo foi aberto. Mas agora eles estão voltando, lançando novamente o fundamento do rudimento para o povo. E Paulo diz assim, ó. E da doutrina dos batismos. Olha, o irmão Brando disse que o batismo é um mandamento. Mas Paulo está chamando o batismo também de obras mortas. E da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. E como é que nós fazemos isso? Como é que nós vamos cumprir o rudimento novamente, irmão Jesus? Quando chega uma pessoa que nunca cumpriu o rudimento. Ela nunca foi batizada em nome de Jesus. Nunca tomou a Santa Ceia com pão asmo, lava-pé, nem com vinho. Então essa pessoa tem de cumprir o rudimento. Mas depois, ela tem que deixar, porque, irmão, nós estamos fora disso. O irmão Brana disse no parágrafo 24 da mensagem, aquele que está em vós. Olha o tema da mensagem. Aquele que está em vós. Ele disse que a mensagem do 7º selo, a mensagem dos 7 selos, encerrou e selou o Novo Testamento. Aí eu te faço uma pergunta. O que é os 7 selos para nós hoje? Você sabe? Leia a mensagem ao nascer do sol, claro, o irmão Brando explica o que é os 7 selos. Aí você vai entender. Mas o problema é que os homens não querem. Não, eles não querem pegar a Bíblia, eles ficam combatendo mensagem contra mensagem. Parágrafo de parágrafo, você lança um parágrafo e ele vem com outro parágrafo para combater aquilo. Eles não querem parar para estudar. Sabe? Porque eles são homens que não querem que ninguém refuta o que eles pregam. Eles querem elogio. Que tem um irmão que não fica de acordo com aquilo. Não, aí ele já... Meu Deus. Tem misericórdia de nós. Então veja só. Veja o que a Bíblia está dizendo. Então existe uma promessa fora da era. Porque a única era que botou Jesus para fora foi Laodiceia. Mas Jesus promete o quê? Uma ceia. Não essa ceia de pão asmo, nem de lava-pé, nem de vinho, não. Mas uma ceia da palavra. O irmão Brana disse na mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo, lá no final da mensagem, ele disse, parece que é o 308, que eu não estiver equivocado, ele nos disse que o alimento espiritual está nos 7 selos. Ele também diz que nós estamos se alimentando com um menu de 7 pratos. Veja a ceia que nós estamos tomando hoje. Mas eles querem ficar com as tradições, com o rudimento e com os símbolos. Não quer ficar com a realidade dos símbolos. Ele sabe até dizer o que representa o vinho e o pão. Sabe até falar. Sabe até explicar. Não, o pão representa isso, o vinho representa isso. Mas eles não vivem, eles preferem o símbolo.
Aí é problema. Aí não vão para a perfeição nunca. Porque para você ir para a perfeição, você tem que deixar o rudimento. E o irmão Brana disse que o rudimento é algo que você faz. Mas a perfeição é Cristo que faz. É Cristo que te dá, não você. Então, veja aqui. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Você veja que é uma promessa fora da era. Fora da era. Vamos para outra escritura. E ele diz assim, ó o verso 21. E ao que vencer, considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Duas promessas. Sentar no trono, quer dizer, ser governado por Cristo, pelo rei. Porque trono é um símbolo. Isso não é trono literal. Trono é um símbolo de governo. Então você vai ser dominado por Cristo. Então isso está fora da última era. Isso não está dentro de Laodiceia, isso está fora de Laodiceia. Veja que promessa tremenda, irmão. Vamos para Apocalipse capítulo 4, verso 1 ao 3. Depois dessas coisas, que coisas? Depois das eras. Olha mais promessa. Olheis e eis que estava uma porta aberta no céu. Uma porta aberta fora da era. E a primeira voz que, como de trombeta, ouviu falar comigo e disse: suba aqui e mostra-te-ei as coisas que depois dessa devem acontecer. E eu fui arrebatado em espírito. E eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jáspio e de sardônica, e o arco celeste ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Veja, mais uma vez. Olha aqui. O rapto está fora de Laodiceia. E o irmão Brana disse na mensagem Apocalipse 4, primeira parte, quando estiver equivocado, que aqui é o tipo do verdadeiro rapto. Mas veja, são promessas que estão fora de Laodiceia. Meu Jesus. Meu Deus. Veja, irmão, eu estou falando de promessa, não de acontecimento. Então, para aqueles que acham que as promessas, elas ficam tudo dentro de Laodiceia, eles estão totalmente equivocados. Para receber essas promessas que eu li aqui, Apocalipse 3, versos 20 ao 21, e Apocalipse 4, versículo 1 ao versículo 3, para vocês receberem essas promessas, vocês têm de sair de Laodiceia. Mas enquanto não sair, vocês não recebem. Essa parte, irmão, que tem que fazer é você. Então, irmão, veja só. Então, de acordo com essas escrituras que nós lemos, Apocalipse 3:20 e Apocalipse 4, do versículo 1 ao 3, existe promessa ao eleito depois da última era. Quer dizer, fora da última era, quando a era termina. Então, as promessas do eleito, elas não terminam dentro da Laodiceia. Vai ter promessa para o eleito fora da era, mas para ele alcançar essa promessa, ele tem de sair. Nós lemos as escrituras. Agora, vamos ver o que é que a mensagem diz. A mensagem profética do sétimo anjo. Vamos lá. Vamos lá. Mensagem para que foi dado o Espírito Santo. Essa mensagem o profeta pegou no dia 17/12/1959. Parágrafo 155. Olha o que é que o sétimo anjo diz. 159. Mensagem para que foi dado o Espírito Santo, pregado em 59. Irmão, veja o que é que o profeta... Isso é o profeta, é o sétimo anjo. Não é irmão Jailson, não. Porque muitos dizem assim, quando a gente levanta um assunto em certo grupo, e em certa discussão, ele, não, irmão, isso é entendimento seu, não é entendimento meu. Eu apenas estou repetindo aquilo que o sétimo anjo falou, o entendimento do sétimo anjo. 155 da mensagem para que foi dado o Espírito Santo. Se você sentir um menor puxão, não o rejeite. O problema é que eles não sentem puxão nenhum, irmão Brana. Mas quando eu senti esse puxão, eu não rejeitei, não. É o que o irmão Brana está dizendo. Se você sentir um menor puxão, não rejeite.
O que é o Espírito Santo? Deus em você. Para que foi dado, a irmã Brana diz, para continuar sua obra no meio do seu povo. Para reunir sua igreja, para colocar a igreja em um lugar nesse dia. Agora, que dia? Aí diz assim, além de Lutero, metodista e pentecostal. Quer dizer, além de Sardes, de Filadélfia e Laodiceia. Há um lugar para a adoção e graça do rapto. Oh, glória! Meu Deus! Olha o que está depois de Laodiceia. Adoção, graça e rapto. E agora, meu irmão? Que você tiver com esse entendimento que Laodiceia ainda continua, não acabou, porque o sétimo anjo tem de ressuscitar, nós estamos em Laodiceia, você não vai receber isso aqui, irmão. Essas promessas aqui, ó. Olha. Há um lugar, olha, diz assim, ó. Para colocar a igreja em um lugar nesse dia. Além, quer dizer, além, depois de Lutero, que é Sardo, metodista, que é Filadélfia, e pentecostal, que é Laodiceia. Há um lugar para uma adoção. O que é adoção, irmão? Adoção de filho. E essa adoção não é aquela adoção que a gente faz aqui, não. Vamos adotar um menino, não. Essa adoção é Deus adotando o seu próprio filho. Meu Jesus. Há um lugar para uma adoção e graça do rapto. Não tem arrebatamento para quem está dentro de Laodiceia. Que quando esta parte da igreja, quando o Espírito mover na igreja aqui, ela simplesmente ressuscitará. Isso trará todos os redimidos que se lançaram naquele Espírito. Aqueles luteranos que se colocaram ali com toda a luz que eles tinham em justificação. Aqueles metodistas que caíram no chão e eles jogavam água em suas faces, do Espírito atingindo através da santificação. E aqueles pentecostais que subiram e desceram a rua e eles os chamavam de línguas de tagalera e línguas de ganso e tudo isso. Eles se colocarão na justiça diante de Deus naquele dia, simplesmente tão certo o quanto a Bíblia está aqui. Se você crê que eu sou o seu servo, vocês me chamam de seu profeta. Eu não me chamo a si mesmo. Mas ouça vocês, eu estou dizendo no nome do Senhor, aqueles que estão em Cristo, Deus trará consigo na sua vinda, na ressurreição. E apenas aqueles que estão em Cristo, e apenas aqueles que estão em Cristo. Muitos dizem, irmão, que a ressurreição ainda vai acontecer. Mas toda vez que a gente fala de vinda, o profeta faz uma conexão da ressurreição. A ressurreição já aconteceu. A primeira ressurreição já aconteceu. Mas veja, irmão, as promessas que tem depois de Laodiceia. Para colocar a igreja em um lugar nesse dia, além de luterana, metodista e pentecostal, há um lugar para uma adoção e graça do rapto. Então aqui está, meu irmão. Promessa fora de Laodiceia. Isso é tremendo demais, irmão. Vamos adiante. A gente leu a mensagem para que foi dado o Espírito Santo. Agora a mensagem contagem regressiva do dia 9/9 de 1962. Contagem regressiva. Parágrafo 124. Da mensagem contagem regressiva. Nós temos duas mensagens. Tem uma que foi pregada em 62 e a outra em 64. Eu vou ler de 62. Do dia 9/9 de 62. O irmão Brana diz. Para 24. Você é um astronauta. Você é um astronauta, irmão? Ou você é um avião? Ou você é um carro? Hein? Ou você está na área da carroça? Ou você está na área do avião? O irmão Brana está dizendo aqui, ó. Você é um astronauta. Você foi além de Lutero. Ok, irmão Brana? Você foi além de Lutero, quer dizer, da área de Sardes. Lutero não cria nisso tudo. Wesley foi em posição de mãos. Os pentecostais a unção com óleo. Você é um astronauta, você foi além de tudo
o que é racional. Só porque a palavra disse assim, eu seguirei em frente. Bem, você diz, Lutero não creu. Não era aquela palavra. Sim, porém Wesley seguiu em frente, acima dele. Wesley ungiu com óleo e algumas outras coisas. Você crê nisso? Sim, isso é correto. Os pentecostais expulsavam demônios. Sim. Colocaram as mãos sobre eles e tinham a cura. Mas não é tudo, mas nas mãos e tudo mais. Sim, eu sei que isso é certo. Mas siga em frente. Vá em frente. Wesley não olhou para trás para Lutero. Os pentecostais não olhou para trás para Wesley. E nem mesmo nós olhamos para trás para os pentecostais. Somos astronauta. Estamos além daquilo. Vamos seguir em frente. Assim diz Cristo. Agora, o irmão Branham diz aqui que não podemos olhar para trás para Lutero, nem para Pentecoste. Mas quando o selo foi revelado na mensagem Festa das Trombetas 134 ou 135, ele manda a gente olhar para trás. Mas para trás para onde? Para 63, aonde aconteceu. Onde aconteceu a vinda. Onde aconteceu a abertura da palavra. Onde ela terminou. Mas para Lutero, Wesley e Pentecostes, ele não manda a gente olhar para trás. Ele manda a gente seguir em frente. Além de tudo isso, irmão. Porque tem promessa depois de Laodiceia. Mas o problema, irmão, é que eles não querem seguir em frente. Eles não querem avançar. Isso aqui foi a mensagem Contagem Regressiva de 1962. Agora, vamos para a mensagem Pergunta e Resposta número 4. Do dia 30/8 de 1964, parágrafo 92. Irmão, aqui, olha, eu cito a Bíblia, leio as mensagens, sem construir, que tem muitos pregadores que antes de trazer a mensagem, a Bíblia, para provar, eles constroem teoria. Aí aquela teoria que eles constroem, aquela construção de argumento, fazendo argumentando as coisas, é para as pessoas focar naquilo que ele está falando, para depois trazer a mensagem, para combinar com aquela teoria dele, com aquela ideia que ele está construindo. Mas eu não faço isso. Eu vou diretamente na mensagem, na Bíblia. Porque aqui não é teoria minha, nem ideia minha. Aqui é da mensagem da hora. 92, da mensagem Pergunta e Resposta número 4. Olha o que é que o irmão Branham diz. Olha o que é que ele diz aqui, ó. Essa é a razão pela qual todos esses grandes mistérios... Tem alguns pastores da mensagem que, para defender as suas teorias, as suas ideias, eles dizem que os apóstolos, eles conheciam os mistérios. Mas veja o que é que o irmão Branham diz. Para desmentir eles. Essa é a razão pela qual todos esses grandes mistérios não podia ser dado a Lutero, não podia ser dado a Wesley, não podia ser dado à era que acabamos de passar por alto. Qual foi a era, irmão, que o irmão Branham está dizendo que acabamos de passar por alto? A era da Laodiceia. A era pentecostal, que é Laodiceia. Tá vendo? Por quê? Não era tempo. Meu Deus. Aí tem aqueles que não, irmão, mas os apóstolos conheciam os mistérios. O irmão Branham está dizendo que não era tempo. Foram gerados agora. Aí eles foram gerados. Aí o irmão Branham diz assim: agora, a pessoa de Cristo, ele mesmo, o Filho do Homem, você entende? Manifestando-se em carne humana, não podia haver vindo até agora. Mas esse agora, irmão, não é hoje, não, 2024, não. Foi um tempo do profeta. Tanto a Bíblia como a mensagem do sétimo anjo prova que existe promessa para os eleitos fora de Laodiceia. Meu Jesus. Olha, irmão, é só ler a mensagem e a Bíblia. Sem arrudeio, sem argumento. Direto com a palavra e a mensagem.
Agora, irmão, agora preste bem atenção. Nós provamos na Bíblia e na mensagem que existe promessa para o eleito fora de Laodiceia. Agora, os eleitos que vai receber essa promessa, eu tenho toda a certeza que eles vão sair de Laodiceia. Que tiver um lá, ele sai. Porque Laodiceia acabou. Ela está aí morta, um caos. Agora, preste atenção. Agora, para a era da pedra de coroa, não tem nada além da era da pedra de coroa. Por quê, irmão? Porque a pedra de coroa é a última era. A pedra de coroa é a estatura de um varão perfeito. Mas quem chegou primeiro lá? Tem pregadores, irmão, que diz assim, não, graças a Deus, que Deus está nos confiando para nós terminarmos a obra. Isso é mentira. Deus confiou o fim da obra com o 7º anjo. Não tem nada a ver com pastor, nem com mestre, nem não, irmão. Foi com o 7º anjo. O que eles estão dizendo? Eles estão chamando o profeta de mentiroso. Eles querem se engrandecer em cima do profeta. Isso é uma falácia que eles estão inventando dentro da mensagem e diz que estão pregando a mensagem, a abertura da palavra. Isso é conversa fiada desses pregadores. Irmão, me desculpa. Me desculpa a minha forma de se expressar, porque eu já tentei, irmão, mudar, mas não consigo não. Mas o irmão disse, irmão, já é isso, mas é bom o senhor ser como o senhor é. Porque tem muitos aí, o irmão disse isso pra mim, tem muitos aí que dão uma de calminha, mas de repente manifesta que eles são. E o senhor já mostra que o senhor é, fala do jeito que o senhor fala. Isso é uma falácia, irmão. Nós devemos se esforçar para chegar onde o 7º anjo chegou. Porque ele chegou na pedra de coroa. No último degrau, ele chegou no último degrau. Quem? O 7º anjo. Ele que chegou, irmão. Não foi eu. Agora, eu tenho de me esforçar para chegar lá aonde o irmão Branham chegou. Vamos primeiro aqui. Aí, ó, veja só. Para o eleito, agora, para a era da pedra de coroa, não tem nada além da era da pedra de coroa. Todas as promessas para o eleito termina ali. Ali aonde, irmão Jailson? Na era da pedra de coroa. É onde está a perfeição. A pedra de coroa. A pedra que estava faltando, que foi cortada sem mão. Que o profeta chama isso de a vinda do Senhor Jesus na mensagem, o princípio e o fim da dispensação gentil. Ele diz isso. Ali não tem nada além da pedra de coroa. Ali é o final. Ali onde termina toda a promessa para o eleito ali. Então a noiva de Cristo, que não é mais noiva, é esposa, ela é a única que chega nesse lugar. Porque o 7º anjo já chegou lá, irmão. E a noiva foi representada por ele. Agora, que você não tiver na representação, você vai ficar em Laodiceia, como os demais aí. Mas que você foi representado pelo 7º anjo, nem se preocupe, você vai chegar lá. Eu quero ler aqui algo aqui agora. Antes de eu ler, vou ler a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8 ao 10, de 1 Coríntios. Olha o que é que a Bíblia diz. O amor nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Versos 10 do capítulo 13 de 1 Coríntios. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aí eu te pergunto, essa escritura, ela vai se cumprir ou já se cumpriu? Hoje, irmão, a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, está sendo beneficiada por uma escritura que se cumpriu, porque o que é perfeito já veio. Não vai vir para... Muitos estão esperando ainda isso aí se cumprir. Isso já se cumpriu, irmão. Vamos para a mensagem. Vamos aqui no livro da exposição das 7 eras. Olha o que é que o profeta diz, irmão. Isso aqui é muito profundo, irmão.
A exposição das 7 eras. A exposição das 7 eras. Vamos ver aqui na página. Essa mensagem, esse livro não tem parágrafo. Mas vamos ver aqui. Aqui na página 296. No final da página 296 e no começo da página 297. Olha o que o profeta diz. Esta última era voltará a manifestar a noiva da palavra pura. Aí eu te pergunto, isso já se manifestou ou não se manifestou? Você não manifestou, irmão. E cada membro foi representado nisso quando aconteceu com o 7º anjo. Ele diz, e isso foi o 7º anjo. Ele diz aqui, ó. Isso significa que teremos a palavra uma vez mais, como foi perfeitamente dada e perfeitamente compreendida no dia de Paulo. E direi que o terá. Será um profeta completamente vindicado. Olha aqui, olha aqui. Quem foi esse profeta vindicado? Foi o 7º anjo. Ou até mesmo mais completamente vindicado do que qualquer outro profeta em todas as eras, desde Enoque até esse dia. Aí o que ele diz assim, ó. Porque esse homem que é o profeta, que manifestou a noiva palavra pura, porque este homem terá necessariamente o ministério profético da pedra de coroa. E Deus o manifestará. Ele não precisa falar por si mesmo. Deus falará por ele através da voz do sinal. Amém? Então, o 7º anjo, ele alcançou o último degrau da pirâmide, irmão. Aí fica aqueles pastores, não, agora é um grupo que Deus está usando para terminar a obra. Isso é conversa fiada. Isso é história de trancoso, como diz aqui na Paraíba. A obra já foi completada pelo 7º anjo, agora nós estamos sendo beneficiados por aquilo que aconteceu com ele. Agora, só recebe esses benefícios quem foi representado no 7º anjo. Porque este homem, quem é esse homem? O 7º anjo, o profeta vindicado, terá necessariamente o ministério profético da pedra de coroa. Meu Deus. E Deus o manifestará. E ele não precisa falar por si mesmo. Deus falará por ele através da voz do sinal. Aqui, irmão, acabou tudo. Caiu por terra todos esses homens aí que diz que está fazendo a obra aí, está dando continuidade à obra. Isso caiu tudo por terra. Quem fez foi o 7º anjo, irmão. Agora, que você está sendo representado no 7º anjo, você vai chegar lá onde o profeta chegou. Vamos adiante. Nós lemos a era das igrejas, o livro da expulsão das 7 eras. Agora vamos para a mensagem. Assim nos convém cumprir toda a justiça. Assim nos convém cumprir toda justiça. Do dia 1/10 de 1961. A gente saiu antes de eu ler essa aqui, deixa eu ler outra mensagem aqui dos anos 60, de 1960. Mensagem Ministério Predestinado à Sua Vontade. Parágrafo, do dia 22 de maio de 1960. Olha o que o irmão Breno aqui no parágrafo 34. O que ele diz aqui no parágrafo 34? Preste atenção. 34. Vamos lá. O mistério predestinado de sua vontade, ou então adoção, parte 4. Olha o que ele diz aqui no parágrafo 34. Isso aqui é muito profundo. Olha o que ele diz aqui. Agora, observe. Então a vinda do Senhor Jesus está à mão até que o Espírito lá... Olha, agora observe então. A vinda do Senhor Jesus está à mão até que o Espírito lá de dentro, simplesmente justificação, santificação e batendo com o Espírito Santo. E agora, bem-vindo na pedra principal. Qual é a pedra principal? É a pedra de coroa. A igreja tem que ser tão perfeita como Cristo, até que Cristo e a igreja possam se unir juntos. Isso já aconteceu, irmão. O mesmo Espírito, e se o Espírito de Cristo está em você, ele te fará viver a vida de Cristo, agir
como Cristo fez as obras de Cristo. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço também os fará. Jesus disse aquilo, vê? Agora, temos um ministério vindo, que é exatamente como a vida de Cristo. O que aquele ministério identifica a vinda do Senhor. Tá vendo aí, irmão? Isso aconteceu com quem? Aconteceu com o sétimo anjo. E para acontecer conosco, nós temos de lutar, de batalhar para chegar onde ele chegou. Não é dizer que nós vamos dar continuidade. Nada, irmão. Que nós vamos dar continuidade em nada, irmão. A gente vamos receber os benefícios do que aconteceu com o sétimo anjo. Assim convém cumprir toda a justiça. Do dia 1/10 de 1961, parágrafo 192 ou 193. 192 ao 193. Da mensagem, assim nos convém cumprir toda a justiça. Ele diz assim, 192. A igreja é fraca. Oh, meu Jesus. O que tem de crente fraco, irmão, não é brincadeira. As igrejas de hoje estamos rompidos em lutas organizacionais. Que no tempo do irmão Brana já estava acontecendo isso, e quanto mais agora no nosso tempo, hein? Separação da irmandade. Ei, me desculpa, mas é uma pena, irmão. Por causa de organização, por causa de companheirismo, de um companheirismo falso, tem separação da irmandade. Só porque você não faz parte daquele companheirismo, o irmão já não quer falar com você. Isso mostra que você é uma igreja fraca. Deixa eu ler novamente. A igreja é fraca. As igrejas de hoje estamos rompidos em lutas organizacionais, separados da irmandade, metodista, batista, presbiteriano, unidade, trindade, os que creem em 5 e todos os tipos de coisas. Nós rompemos. Esta é a maneira que isso tem que ser. Isso tem que ser desta maneira. Bom, mas isso tem que ser dessa maneira mesmo. Tem que acontecer isso mesmo. Aí, como ele está citando aqui o nome da Batista, presbiteriano, ele, irmão, isso é com a gente não. É com a gente. Porque ali foi no tempo do irmão Brana e agora é no nosso tempo mesmo. A gente recebeu muitos pastores, muitos pregadores do nosso meio, muitos pastores, e além de receber, eles estão deixando de receber o Espírito Santo para receber o Espírito da besta, a marca da besta, um Espírito denominacional. Olha o que ele diz aqui no 193. Então, haverá uma mensagem. Oh, aleluia! Nós sabemos que é a mesma coluna de fogo que dirigiu Israel. Nós sabemos que é o mesmo ministério que acompanhou Jesus Cristo através daquela coluna de fogo que ungiu. Está acompanhando a igreja hoje. E esse hoje, irmão, foi no tempo do irmão Brana. A ciência tem provado isso. Nós não precisamos disso. Deus tem provado isso. Nós precisamos do ministério de Jesus Cristo para encaixar a pedra de coroa vindo de cima. Meu, glória a Deus. Que tem trazido a igreja a um lugar onde o ministério é exatamente como isso foi quando Jesus partiu. Exatamente. Aí muitos pastores, irmão, da mensagem, estão esperando um poder aí. Mas esse poder já veio, irmão. Isso aqui se cumpriu com o sétimo anjo. Hoje, nós que estamos representados no sétimo anjo, estamos sendo beneficiados por o que aconteceu com ele, porque ele chegou nesse ministério. Então nós temos de se esforçar, de lutar para chegar também nesse ministério. Senão, vamos perder o rapto. 70 semanas de Daniel. 70 semanas de Daniel, terceira parte, né? Aqui foi pregado no dia 6/8 de 1961. Parágrafo 135 ou 137. 135 da mensagem 70 semanas de Daniel. Ao 137. Olha o que é que o profeta diz. Agora, logo que essa era cumpra a sua comissão, que era essa? A era de Laodiceia. A era wesleyana
entra a era pentecostal com o batismo do Espírito Santo. Veja, você está formando todo o tempo. Agora, recorde, essa pedra de cima não estava sobre ela ainda. Por quê? Eles formaram a igreja, exatamente, a pirâmide em forma de cômodo. A pele de coroa, porém, a pele de coroa nunca veio. Vê vocês onde estou? Agora, o ministério de Lutero, até o final de Pentecoste, não nessa pequena minoria aqui em cima. Essa é a razão pela qual a luz quase se desvaneceu nesta era, ali no calendário. Nos cartazes. Esta é a era pentecostal. A pentecostal, não a denominação pentecostal, porque elas têm feito exatamente como Laodiceia. Eles são Laodiceia. Quer dizer, Pentecoste não está falando da festa, mas sim da era. Eles fazem como os nicolaítas. Tá vendo aí? Eles fazem como os nicolaítas, organizados, porém a verdadeira igreja mundial se tem formado a tal grau que tem vindo um ministério entre eles exatamente igual ao ministério de Jesus Cristo. Agora eu te digo, esses ministérios que os pregadores têm é igual de Jesus Cristo? Ou foi o ministério do sétimo anjo que era igual de Jesus Cristo? Agora, eles têm a coisa em condição. Agora, qual é o próximo? Esta pedra rejeitada para a pirâmide, cortada da montanha, sem o quê? Sem mão. Deus a enviou, a rejeitada, a pedra rejeitada é a cabeça. E a cabeça da pedra de coroa. E o mesmo que eles têm rejeitado através da era gentia é Cristo. Glória! A pedra de coroa é Cristo, irmão. E esses pregadores da assim chamada abertura da palavra têm rejeitado isso. E Cristo não foi cortado e posto aqui por vigário ou filho de Deus ou alguma grande dignatário na igreja. Ele é o Espírito Santo. E a coroa da pirâmide será Cristo vindo. O que vê você? E a coroa da pirâmide será Cristo vindo. Vê você? Ele não vê não, irmão. Ele vê não, estão tudo cego. Agora, porque eles estão em forma, vê onde tenho eu isso formado aqui, em forma de pirâmide? Levantamos do santo, faz a marcha glória. Nos levantamos dos santos e faz a marcha glória. O entende agora? Cristo, a pedra de coroa, a pedra rejeitada. Olhe, o olho que tudo vê. E fora de Cristo não tem mais nada não, irmão. Meu Deus. Vindo exatamente como diz a Bíblia. Daniel disse que ele observou a esta era gentia até que a pedra veio da montanha que foi cortada sem mão. E eles nunca haviam posto a pedra angular sobre a pirâmide. Não foi cortada por mão de homem. É a mão de Deus que cortou a pedra. O vê? E ele golpeou a imagem justamente nos pés e fez espedaçar, fez o pó. Aleluia. O que sucedeu neste tempo? A vinda dessa pedra subiu a igreja à glória no rapto. Aí, os preteristas da mensagem, está vendo aí? Os preteristas da mensagem, eles dizem, está vendo aí que o rapto já aconteceu? Mas eles não conseguem ver que o rapto está em etapa. Quando a igreja sobe na glória para o rapto, porque ela recebe o rapto, como o irmão Brando diz que o rapto é uma revelação. É a primeira parte do rapto. E a revelação faz ela subir. Porque termina a dispensação gentia. Deus terminou a vinda dessa pedra. E quem é essa pedra? É Cristo. É o próprio Senhor Jesus Cristo, irmão. É por isso que não tem nada além da pedra de coroa, porque a pedra de coroa é Cristo. E ele já veio. Mas muitos dizem que ele já veio, mas continua misturando a palavra com tradições. Deixa eu ler aqui uma escritura, irmão. Deixa eu ler uma escritura. Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Deixa eu ler aqui uma escritura. De Colossenses, capítulo 1, verso 18 ao 20 de Colossenses.
Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele que é em Cristo, a pele de coroa. Ele é a cabeça do corpo da igreja. E o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como os que estão no céu. Aqui, a plenitude dos tempos. Isso aqui, irmão, aconteceu lá atrás, em 63, e hoje nós estamos sendo beneficiados com isso. Isso é que você foi representado pelaquele rapto que o sétimo anjo teve em 63. Vamos adiante agora. Restauração da ave noiva, de 1962, parágrafo 459. Restauração da ave noiva, de 62. Olha o que o irmão Brana diz. A primeira linha, justificação, santificação e o batismo com o Espírito Santo. Então, a vinda da pedra. O que é isto? É aquele grupo do Espírito Santo sendo afiado, para que então isso possa encaixar com o mesmo tipo de ministério que ele tinha quando ele subiu. Então, quando Jesus subiu com aquele ministério, e quando ele desceu, foi o mesmo ministério e encaixou no sétimo anjo. E quando ele voltar, isso tomará a coisa no rapto, onde serão justificados e santificados, e com o batismo com o Espírito Santo. Aquela pirâmide se firmará outra vez. E a casa do Senhor viverá outra vez. Olha aqui a casa do Senhor. A árvore da vida está crescendo outra vez. Meu Deus, restauração da ave noiva, 459 de 1962. O único lugar provido por Deus, o único lugar de adoração provido por Deus, de 1965, parágrafo 262. O único lugar de adoração provido por Deus de 1965, irmão Brana diz. Os luteranos sob justificação, os pés. Levaram-se assim. O Wesley sob santificação e os pentecostais sobre braços. Os braços e os efeitos e assim por diante tiveram de ser calvinista, ou tiveram de ser arminianista, e tiveram de ser legalista. Mas agora chegamos à cabeça, a pele de coroa, graça a graça, a pele de coroa bradou. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Isso é tremendo demais, irmão. Vamos aqui. 24/4/1965. 1 e 1 milhão. Eu vou ler só isso aqui para terminar, irmão. Ainda tem a mensagem da festa de trombeta. Do parágrafo. Depois você pega a mensagem da festa de trombeta, irmão, e leia. É do parágrafo 110. 110. Do parágrafo 110, irmão, até o 115 da mensagem à festa de trombeta, onde o profeta fala sobre a pele de coroa no topo da montanha. Vocês leem isso em casa depois. Mas eu quero ler aqui o último parágrafo para a gente encerrar a nossa palestra. Não tem nada além da pele de coroa. Porque a pele de coroa, irmão, é o lugar, a perfeição. A pele de coroa é Cristo. E todas as promessas do eleito terminam em Cristo. Glória a Deus. 1 em 1 milhão. 24/4/65. Parágrafo 10. Para encerrar. Olha o que aqui o irmão Brana diz. Preste atenção. Ele teve conforme as escrituras. E ele, não, aqui é pronome pessoal, estou falando de Jesus. E ele teve conforme as escrituras retornar a nós nesses últimos dias. Nesse tipo de ministério. Que ministério ele está falando aqui? Ele está falando do ministério do sétimo anjo. O ministério da pele de coroa. Isso era após o batismo do Espírito.
e o falar em língua, e a cura divina, e assim por diante. Estas coisas é do coroamento da mensagem pentecostal que estamos falando hoje. Esse ministério do próprio Cristo, representado entre o seu povo, exatamente com as mesmas coisas que ele fez quando ele esteve aqui na terra, em seu corpo, a noiva, que é parte dele, fazendo as mesmas coisas como marido e mulher, ou rei e rainha, oh glória, rei e rainha, irmão, logo antes da cerimônia do casamento. Irmão, que Deus nos ajude. O meu propósito aqui é para ajudar os irmãos. Eu não estou aqui para criticar ninguém. Eu não estou aqui para apontar o dedo na cara dos outros e dizer que estão errados. Eu estou aqui para pregar a palavra. Apesar que muitas pessoas não concordam comigo e me criticam. Mas graças a Deus, que tem a maioria que está sendo beneficiado e está agradecendo a Deus. Isso que me dá força para caminhar. Tá bom, meus queridos? Que Deus nos ajude, que Deus nos proteja. E se Deus permitir, nós estamos aqui novamente quarta-feira, com mais uma porção da palavra de Deus, através da mensagem dos 7 irmãos, tá bom? E você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal Jailson HMTV. Não se esqueça de dar o like e aperte o sininho e compartilhe o nosso trabalho para as pessoas, tá bom? Que Deus abençoe e um forte abraço e shalom para todos vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus.